ex-deputado federal, ex-senador, ex-ministro, o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloísio Mercadante. Por favor, presidente. Valeu, obrigado. Bom dia a todas e todos. A presidenta Gleisi já fez a saudação aos presentes e a várias lideranças. Eu queria saudar a todos na pessoa da presidenta Gleisi e os companheiros que aqui estão, na pessoa do presidente Lula, nosso querido presidente Lula, que é uma parte tão fundamental da história desse sindicato, da história do Brasil, e a Fernanda Haddad, que aqui também prestigia e teve um papel fundamental em toda a construção dessa proposta. Eu queria começar dizendo que, para nós, o processo de construção desse projeto de reconstrução e transformação do Brasil é tão importante quanto o produto. Nesse processo, nós conseguimos constituir os núcleos de acompanhamento de políticas públicas. Nós temos hoje 21 núcleos constituídos e 2 em processo final de construção. Todas as áreas importantes do Estado brasileiro das políticas públicas estão sendo acompanhadas por ex-ministros, gestores públicos, pesquisadores, investigadores, lideranças, um fórum permanente de acompanhamento, monitoramento e iniciativas de políticas públicas. E na Fundação Perseu Abramo, nós criamos o Centro de Autoestudo, que reúne todos esses núcleos e que pretende trabalhar com 3 Fs: formação dos quadros dirigentes, formação política, está na fronteira do conhecimento e discutir, a partir daí, um caminho inovador para a formulação de políticas públicas. Eu queria saudar, no entanto, as pessoas que foram fundamentais na construção desse processo. Queria saudar o grupo que teve o papel na redação final do texto: Guilherme Melo, Jorge Messias, José Sérgio Gabrielli, Marcelo Zero, Miriam Belchior, Tereza Campelo e William Ozaki. Queria saudar os coordenadores dos NAPs, são mais de 600 pessoas, nós vamos divulgar no link do texto cerca de 400 nomes. Alguns nós vamos preservar, servidores públicos de carreira, pelo ambiente que eles vivem de perseguição e constrangimento em seus locais de trabalho. Então, no NAP Agrícola e Agrário, Gerson Teixeira e João Daniel. No NAP das Cidades, Nabil Bonduque. O NAP de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Antônio Elias. O NAP de Comunicações, Maria Alice, Orlando Guilhom, Thaís Ladeira. O NAP de Cultura, grande companheiro Juca Ferreira. O NAP de Desenvolvimento Regional, Maria Lúcia Falcão, Esther Bermegui, Helena Lastres e Cristina Lemos. O NAP de Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, Laís Abramo e Márcia Lopes. O NAP de Economia, Guilherme Mello. O NAP de Educação, Tereza Leitão e Carlos Abicalil. No NAP de Estado, Democracia e Institucional, Jorge Messias e Carlos Henrique Árabe. O NAP de Igualdade Racial, Nilma Lina Gomes. No NAP da Indústria, Energia e Petróleo, Mauro Borges Lemos e José Sérgio Gabrielli. No NAP de Infraestrutura e Logística, Maurício Muniz e Miriam Belchior. No NAP da Juventude, Gabriel Medeiros de Miranda. No NAP de Meio Ambiente, Nilton Tato e Vicente Andreu. No NAP de Mulheres, Eleonora Menicucci, Ana Caroline e Moura. No NAP Política Externa, Marcelo Zero, Celso Amorim. No NAP de Saúde, Arthur Quioro. No NAP de Segurança Pública, Paulo Teixeira e Alberto Cantalice. No NAP de Tecnologia da Informação e Comunicação, César Alvarez. No NAP do Trabalho, Arthur Henrique e Clemento Gans Lúcio. E ainda, nos Direitos Humanos, Rogério Sotile, que era Pisanex, e do Giliana Bueno, e Esportes, Edinho Silva. Queria também destacar as secretarias nacionais do PT que participaram decisivamente. Secretaria Nacional de Mulheres, a Anne Caroline. Na Secretaria Agrária Nacional, Elisângela dos Santos. Na Secretaria Nacional LGBTIQI+, Janaína Barbosa. Na Secretaria Nacional de Cultura, Márcio Tavares dos Santos. Na Secretaria de Combate ao Racismo, Matos dos Chagas. Na Secretaria de Meio Ambiente, Nilton Tato. Na Secretaria Sindical Nacional, Paulo Caires. E na Secretaria da Juventude, Ronaldo Luiz dos Santos. Em nome deles, eu agradeço todos aqueles que
tiveram uma participação fundamental. Nós trabalhamos em 3 níveis: as medidas emergenciais, as medidas para a reconstrução do país diante desse processo de devastação e as medidas de transformação para abrir um outro horizonte para o país. O nosso diagnóstico, eu não vou me aprofundar, mas é que essa é uma crise global, uma crise multidimensional que se retroalimenta, é uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social e uma crise política, no caso do Brasil. A pandemia, eu não vou me estender no tema da saúde, o Arthur Quioro falará logo em seguida, nós não precisávamos ter tido esse desempenho, ela não acabou e nós temos vários países vivendo uma segunda onda. Portanto, o negacionismo desse governo, que foi incapaz de criar uma política nacional de Covid e uma política de fortalecimento do SUS, colocou o país nessa situação histórica. A nossa grande prioridade nesse texto, a primeira prioridade na emergência, é a defesa da vida. E para defender a vida, nós precisamos de renda e emprego nessa conjuntura. Porque as vítimas desse processo são hoje, sobretudo, os pobres, especialmente a população negra das periferias. E para defender a vida e o emprego, a medida mais importante foi a medida que os partidos de oposição, por iniciativa do PT, propuseram no Congresso Nacional. A renda de 600, o auxílio emergencial de R$600. Porque o governo não tinha proposto absolutamente nada, depois propôs 200. E nós queríamos um salário mínimo por família, chegamos nesse acordo de R$600. Mas qual é o problema desse processo? É que nós tínhamos um auxílio de R$600, foram 250 bilhões de reais durante 5 meses. Agora não é que caiu para metade a R$300, eles reduziram o valor para os próximos 4 meses a 67 bilhões. Portanto, 2/3 do que era o auxílio emergencial vão desaparecer, ou pela redução do valor, ou uma multidão que vai deixar de receber qualquer auxílio. Essa é a nossa primeira grande prioridade. Nós queremos o auxílio de R$600 até o final dessa pandemia. É isso que pode permitir que a gente proteja os pobres, especialmente a população carente exposta a essa situação. O segundo problema é que é evidente que esse impacto, nós estamos falando de 320 bilhões de reais, que foi diretamente para o consumo, pressionaria os alimentos. E o que nós estamos vivendo nesse momento? Nós temos uma super safra de alimentos, de 247 milhões de toneladas de grãos, a maior da história. A renda do setor do agronegócio está estimado em 105,6 bilhões de dólares, R$500 bilhão. E nós temos carestia, inflação e falta de comida para o povo. A cebola cresceu 72% o preço de janeiro a agosto. O leite longa-vida, 32%. O arroz, 27%. O feijão, 18%. Eu posso falar de toda a cesta básica. Por que isso? Porque não tem governo. O Brasil é o segundo maior produtor e exportador de alimentos. A previsão é que em 2024 nós vamos ser o primeiro do mundo. Como é que um país como esse não tem comida para alimentar o seu povo? Porque eles desmontaram o PRONAF da agricultura familiar para apoiar e que hoje devia estar direcionada para a agricultura familiar e camponesa para alimentação. Arroz, feijão, mandioca, não tem crédito, não tem apoio. Desmontaram mais alimentos. O governo Lula distribuiu 80 mil equipamentos, tratores para a pequena agricultura familiar. Estão desmontando a Embrapa, estão desmontando os principais instrumentos de política pública e os estoques reguladores. Porque a Conab está totalmente imobilizada, é lei, eles tinham que ter estoques reguladores para garantir o abastecimento e o fornecimento da alimentação. Então nós precisamos de uma nova política agrícola e precisamos repensar, inclusive, é muito importante o agronegócio, gera divisas para o país, gera emprego, gera renda, mas nós não podemos continuar com essa agricultura predatória do meio ambiente, com muita pouca contribuição do ponto de vista do emprego, principalmente da sustentabilidade ambiental. Então, para nós precisamos de um choque, e não tem como importar alimentos num país do tamanho do Brasil, na escala que nós precisaríamos. Então, nós temos um grave problema e precisamos imediatamente de uma nova política agrícola. Paralelamente, nós estamos defendendo emprego já, retomar as obras paradas. Isso seria indispensável
para que a gente possa gerar, a nossa proposta é 5 milhões de empregos em 6 meses, serviços públicos e obras paradas. É mais importante para as pessoas estarem trabalhando do que simplesmente receber um auxílio emergencial. E nós precisaríamos desencadear esse processo para ajudar a retomada econômica do país. E acelerar as concessões da parceria público-privada para alavancar o investimento privado nesse momento. Uma terceira grande prioridade é a política para micro e pequena empresa. 760 mil empresas já faliram, é o último dado disponível. No Brasil, elas são 99% das empresas, no entanto, são apenas 29% do PIB. Na Itália são 75%, na Alemanha são 60% do PIB. Então nós precisamos estimular a formação de consórcios, a utilização das compras governamentais, que nós usávamos fortemente no nosso governo, estão praticamente paralisados, linhas de crédito especial, porque o orçamento de guerra deu um grande liquidez ao sistema financeiro, mas não chega na ponta, principalmente para o pequeno e o microempresário. E a falência dessas empresas vai prejudicar a retomada e o crescimento econômico do Brasil no futuro. A outra diretriz, presidente Lula, e você mudou a história do Brasil, é o salário mínimo. Há 2 anos que não tem crescimento, nós tivemos 79% de crescimento ao longo dos nossos governos, de crescimento real acima da inflação. São milhões de pessoas que dependem do mínimo, e já há no governo, inclusive, quem queria nem sequer repassar a inflação. A nossa outra prioridade é renegociar a dívida dos pequenos devedores. Como é que o orçamento de guerra provê, na escala que foi feito, a liquidez para o sistema financeiro e não assegura nada para a renegociação da dívida dos pequenos devedores? Pelo menos 1/3 da dívida, uma parte é no comércio, outra parte são impostos, mas 1/3 dessa dívida é com o sistema bancário. Nós temos 36 bilhões de reais, depósito dos bancos não remunerados, que poderiam ir vinculado à renegociação da dívida bancária dos pequenos devedores. Isso é fundamental para a economia voltar a crescer, realimentar a compra e o consumo. A nossa outra grande diretriz para a saída desse processo é que, depois do auxílio emergencial até o final da pandemia, a gente tenha um Mais Bolsa Família. Um programa que foi testado, premiado, reconhecido, um programa que tem um sistema público que é o CadÚnico, um programa que vincula a educação e a saúde das crianças, que trouxe resultados exuberantes ao longo da sua história. É esse o programa que precisa ser fortalecido na passagem do ano de 2021, e até agora nós não temos nada no orçamento e nada sinalizado para frente. Nós queríamos dizer também que nessa crise é fundamental levantar a bandeira da proteção e saúde das mulheres, a proteção contra a violência. Experiências como a Ronda Maria da Penha, os programas de saúde integral da mulher, o aborto legal, como nós tivemos esse debate público em relação a uma criança de 10 anos estuprada, isso precisa estar na pauta do país. A proteção à saúde integral das mulheres e o combate à violência. Também o combate ao racismo está nas nossas prioridades emergenciais. Dos 50 a 65 mil mortes por ano, 75% são jovens e a juventude negra que está sendo morta, e muitas vezes pela violência do Estado. Portanto, a discussão de uma nova política de segurança pública, a criação do Fundo Nacional de Combate ao Racismo é fundamental. A nossa Nilma Gomes falará hoje aprofundando esse tema. A outra agenda emergencial é a Amazônia e o Pantanal. A Esther Benegui falará sobre isso, eu não vou me estender, mas nós não podemos aceitar o que está acontecendo. Não é só que está devastando a imagem do Brasil, é que nós somos o G1 da biodiversidade. Essa riqueza que o Brasil possui é fundamental para o equilíbrio do sistema hidrológico, para o combate ao efeito estufa, e nós não podemos aceitar o desmonte das políticas de controle e proteção das reservas naturais estratégicas. A outra agenda emergencial é a volta às aulas. Todos querem a volta às aulas, principalmente Fernando, eu que fui ministro da Educação. É muito doloroso ver a gente perder o tempo que nós perdemos. Mas isso não pode ser feito sem absoluta segurança sanitária. Nós não podemos pegar 60 milhões de crianças e jovens e enfiar numa sala de aula 4 horas por dia, num transporte sem segurança, expondo os professores, os avós, os pais dentro de casa. Tem que respeitar as regras sanitárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Tem que ter critério. O Brasil é grande, a situação é heterogênea, mas tem que ter testagem, monitoramento e controle para que a gente tenha uma volta segura.
E nós deveríamos ter feito, o que não foi feito, porque eles arrebentaram a TV Escola e não estimularam a criação de banda larga nas escolas públicas e na população da periferia. Isso é um direito fundamental do século XXI. Nós estamos defendendo a criação de bibliotecas digitais, áreas públicas na periferia, para que as crianças e os jovens tenham acesso aos aplicativos dedicados à educação e possam fazer a sua complementação escolar. Esse sistema híbrido veio para ficar. Então, quanto mais tempo nós demorarmos, mais prejuízo nós teremos numa educação de qualidade no futuro. Para terminar as medidas emergenciais, eu ainda levantaria que é fundamental retomar o crescimento econômico. Nós vamos ter uma melhora econômica nesses próximos meses imediatos, pelo impacto do auxílio emergencial e porque nós estávamos num patamar sem precedente de queda do PIB. Mas isso não é sustentável se não tiver uma política econômica que aponte nessa direção. O crédito chegar na ponta, o papel dos bancos públicos e as estatais para retomarem os investimentos, retomar as obras do PAC e o Minha Casa Minha Vida, que não é essa brincadeira que foi lançada, que não tem linha de crédito, não garante a faixa 1, não assegura a construção de moradias. Isso é uma forma de gerar emprego à construção civil, é uma forma fundamental de reconstruir a capacidade de consumo da sociedade. Depois, repor as receitas dos estados e municípios. Só quem pode emitir dívida é a União. Os estados e municípios preservar suas receitas para poder viabilizar a retomada do crescimento. E a retomada do crescimento não será com o Estado mínimo e com a agenda neoliberal de desmonte do Pacto Federativo, tirando as verbas vinculadas de saúde e educação. Isso será devastador para o SUS e para a educação pública no país. E uma reforma administrativa cujo alvo é desmontar o Estado republicano e permitir um aparelhamento político do Estado. Evidente que nós somos favoráveis a retirar privilégios, a modernizar o Estado, a melhorar a qualidade de desempenho, mas não com essa visão que está sendo apresentada. E, por último, ainda na emergência, nós somos contra privatizar empresas estratégicas, porque isso vai comprometer a reconstrução futura do Brasil. Para terminar, na emergência, nós defendemos o fim do teto de gastos. Eu vou ser bem claro, é uma discussão que não dá para fazer hoje aqui, mas se for mantido, o Estado terá que tirar, o ano que vem, 8% do PIB, 580 bilhões de reais a menos de gasto público. O que vai acontecer com a saúde, com a educação, com a ciência e tecnologia, com o investimento público, é empurrar o país para uma recessão prolongada e dramática. Não será uma recuperação em V. V pode ser esses próximos meses, mas não se sustenta se não houver uma mudança na atitude do Estado para induzir e coordenar a retomada do crescimento. Então, nós não podemos permitir que seja essa ortodoxia fiscal permanente o caminho de desenvolvimento do país. Nós precisamos repensar essa trajetória. Por último, nós estamos propondo uma discussão essencial. Na saída da crise, quem vai pagar a conta dessa crise? 49% dos impostos no Brasil são sobre o consumo, impostos indiretos. Nos Estados Unidos é 17%. Na média da OCDE, 32%. Isso significa o quê? Nós temos uma estrutura tributária profundamente injusta que quem ganha menos paga mais. Nós estamos falando em claro e bom som, nós precisamos de um fundo solidário de reconstrução do Brasil. E esse fundo tem que ser construído taxando os ricos e os super ricos. O país não pode mais adiar a discussão de progressividade de imposto de renda nas pessoas físicas. Não pode mais adiar tributar lucros e dividendos, juros sobre capital próprio, grandes fortunas e grandes heranças. É essa parcela da população que tem que pagar a conta dessa crise. Nós estamos falando aqui, 10% da população tem mais de 43% da renda nacional. E 1% tem uma renda que é 33,4% maior que metade da população. Esse país não tem como sustentar o crescimento se não houver distribuição de renda. E a distribuição de renda passa pela reforma tributária. Não foi por falta de tentativa. Nós fizemos várias. É muito difícil imaginar com esse Congresso, mas se não houver uma grande pressão da sociedade, um grande debate, que a gente continue com essa estrutura tributária. É mais fácil colocar os pobres no orçamento do que fazer os ricos pagarem impostos. Nós sabemos disso, que governamos o Brasil. Esse é um grande debate para o futuro. Uma verdadeira reforma tributária justa, solidária e sustentável. E nós temos um projeto
aprovado por 7 partidos, para os 9 governadores do Nordeste, que está tramitando, e essa é a nossa ênfase da reforma tributária. Nós estamos propondo ainda também na emergência uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Vou dar só o que ela propõe. O professor Pedro Serrano vai desenvolver isso ainda hoje. Propõe revogar a Lei de Segurança Nacional e criar uma série de mecanismos de proteção da democracia que são absolutamente essenciais para o nosso futuro. E vou dar um dado aqui. A família Bolsonaro, os ministros desse governo, fizeram 449 ataques a jornalistas, ao profissional da imprensa, sendo que 104 foram expostos publicamente a esse gabinete do ódio, às campanhas de fake news na imprensa. Então, a discussão da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito passa também para a imprensa repensar o seu papel nesse, e sobretudo os profissionais de imprensa que estão sendo vítimas de um processo que há muito tempo a gente conhece. Bom, eu falei rapidamente das medidas de emergência, só queria agora, não tenho tempo para desenvolver de forma plena, destacar as medidas da transformação. Aqui é a reconstrução e aqui é a transformação. Nós desenhamos um projeto de transformação. E eu quero advertir, o texto é longo, são 211 páginas, é complexo, não é homogêneo, tem passagens que nós temos muito mais acúmulo e elaboração do que outras. Nós, inclusive, vamos continuar esse processo de construção. Os NAPs vão propor textos específicos, artigos, nós vamos ter seminário em todos esses temas. Então, isso aqui é para abrir um debate com a sociedade e nós estamos abertos às críticas, às sugestões, às recomendações para aprimorar. E nós não estamos fazendo isso pensando na eleição de amanhã. Nós estamos pensando na saída dessa crise gigantesca e que não é o vírus, é esse modelo neoliberal e de financiarização da economia que está conduzindo o planeta e o Brasil a essa condição, e pensando no futuro da nossa sociedade. Então, quais são os 5 eixos fundamentais? O primeiro é o desenvolvimento social, um novo período de acesso a direitos e redução das desigualdades. Então, isso perpassa todas as nossas preocupações de políticas públicas. O segundo grande eixo é o desenvolvimento sustentável, é a transição ecológica. Todas as políticas setoriais nossas estão direcionadas a uma economia de baixo carbono, à preservação do meio ambiente e uma economia que seja ambientalmente sustentável. O terceiro eixo fundamental é o desenvolvimento econômico. Nós temos imensas tarefas no desenvolvimento econômico, o Guilherme Mello falará disso posteriormente. Por exemplo, nós precisamos reindustrializar o país, mas na realidade é uma nova indústria. A indústria que nós temos que reconstruir não é a que nós tínhamos, que foi destruída. É uma indústria que tem imensos desafios tecnológicos, de ciência, tecnologia, de inovação, que tem muito mais tecnologia de informação e comunicação em todas as atividades, que tem uma digitalização abrangente, que tem que buscar uma relação com a indústria de softwares e de engenharia industrial, que nós temos que apoiar essas empresas para fazer essa passagem em direção à indústria 4.0. Então, nós estamos trabalhando fortemente, pensando a reindustrialização do país, com 4 grandes obstáculos. O primeiro é o câmbio sobrevalorizado. O segundo é o crédito caro. O terceiro é a estrutura tributária que prejudica o investimento e o crescimento, e que é fundamental que seja superado e que a gente possa avançar. E o quarto é a ortodoxia fiscal de um Estado mínimo que não vai permitir esse país se reindustrializar. Então, nós precisamos superar esses obstáculos e pensar uma política industrializante, o financiamento dos bancos públicos e novas políticas públicas para impulsionar essa nova indústria. O terceiro eixo, o quarto eixo fundamental é a soberania, e o ministro Celso Amorim falará disso ainda hoje. Nada pode ser feito sem soberania. O Brasil precisa de soberania para ter liberdade para decidir. Por exemplo, nós vamos atrasar a transição digital e o 5G pela submissão e passividade desse governo, como nós temos visto, que envergonha a história do Brasil, que todos os ministros de Relações Exteriores repudiam o que vem acontecendo. Então, todo o problema dos BRICS, da integração regional, tudo que o presidente Lula, a presidenta Dilma impulsionaram, está sendo comprometido e nós precisamos recuperar. E o quinto eixo, dos grandes eixos estratégicos, é a radicalização da democracia e a reforma do Estado. Então, esse é um tema essencial. Nós temos que repensar a política de comunicação desse país.
Não dá para continuar com uma imprensa oligopolizada e centralizada. E agora não é mais só essa agenda de os artigos 224 da Constituição e 220, que precisam ser regulamentados, e nunca foram nesses 32 anos, mas são também as plataformas digitais. Como é que vai ser a moderação de conteúdo, o debate das fake news, a concentração de poder em informações? Nós temos um grande... Como é que a gente aumenta a oferta de informações para ter pluralidade, para ter debate, para ter uma cidadania mais plena? Eu queria terminar falando que nesse conjunto de... Evidente, não vou poder... Vou encerrar por aqui. Eu queria falar um pouco da cultura, que é outra dimensão fundamental do nosso projeto. Nós estamos assistindo, primeiro, o desmonte do patrimônio histórico do país. Por exemplo, todo o audiovisual brasileiro está armazenado na Cinemateca, que está completamente abandonada. Vai virar um museu nacional e não vai demorar muito se continuar dessa forma. Não tem gestão, não tem apoio, não tem equipe, não tem cuidado. Eles são contra a memória da história cinematográfica do Brasil. As estatais já não promovem nenhum tipo de estímulo. Eles acabaram com o fundo setorial, por exemplo, do audiovisual do cinema, que a cultura é o nosso pertencimento, é a nossa identidade, é a nossa forma de ser brasileiro. A economia criativa gera muito emprego, o teatro, a música, a dança. Todo regime autoritário, e o golpe foi assim, a primeira coisa que faz é fechar o Ministério da Cultura. Foi na ditadura e foi. E a primeira coisa que a redemocratização faz é criar o Ministério da Cultura. Então, o presidente Lula, Fernando Haddad, nós precisamos governar esse país, não só para criar o Ministério da Cultura, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial e voltar a ter uma cidadania plena para que a gente possa, de fato, avançar na construção desse país. Nós temos todo um capítulo sobre a cidade inteligente, sustentável, a cidade do século XXI, que há duas questões que essa pandemia nos ensinou. Uma, talvez seja a última janela de oportunidade para pensar nossa relação com a natureza e com o meio ambiente. E nós estamos indo a fundo nessa agenda. E a outra é repensar a forma de viver nas cidades. E talvez um prefeito que pensou o futuro da cidade de São Paulo complexo, como poucos, e tem uma profunda reflexão, possa também destacar um pouco mais o que nós elaboramos nisso, nesse momento de um grande debate de políticas urbanas. Portanto, termino dizendo que o processo é tão importante quanto o resultado. Isso aqui não é o fim do caminho, é uma etapa nova, de um partido que não é um condomínio de parlamentares, não é um aglomerado de interesses eleitorais, é um partido que tem vida militante, que tem discussão, que tem debate, que tem ideias, que tem quadros, que tem história. E você veja que de tudo que nós falamos, só falamos do futuro. Nós pusemos em anexo o legado extraordinário dos nossos governos, do país que tinha esperança, dignidade, democracia, inclusão social, e um imenso respeito, e esse povo era cheio de esperança. Deixamos em anexo. É um alicerce muito forte, mas nós estamos debatendo como é que sai da crise, como é que aponta para o futuro, como é que a gente transforma e reconstrói esse Brasil. Muito obrigado.